Olá, hoje falaremos sobre o poder espiritual dos santuários ou templos, isto é, o poder espiritual das igrejas, por exemplo. Este Sama nos ensina, nos seus ensinamentos, concretamente no ensinamento do livro A Luz que Guia, do Kuruka, de que nem todos os templos ou santuários, ou nesse caso, unidades religiosas ou igrejas, têm a mesma intensidade espiritual, têm o mesmo poder espiritual. Isso é, quando nós vamos numa igreja, ou num templo, ou num santuário, em alguns deles nos sentimos confortáveis, como se estivéssemos a acender luz, ou de espíritos ligados. Os outros nem tanto. Qual é a causa disso? O Sama nos explica neste ensinamento de que o poder espiritual de um santuário, ou templo, ou igreja, depende de principalmente dois fatores. Primeiro fator, da sua localização e condição do templo, o edifício e o meio à volta, se é belo e limpo. Nesse caso, a igreja ou o templo ou a unidade religiosa que está num sítio com paisagens belo e está bem localizado e aquela toda a zona é limpa, por exemplo, muito afável a natureza, aflorado, cheia de plantas, também tem uma atmosfera e um ar límpido, também influencia na intensidade e na manifestação da luz divina. Segundo ponto, da atitude com o comportamento, podemos dizer ações japoneses, sentimentos, pensamento e vontade das pessoas que adoram e dedicam lá. Quer dizer, a conduta, o comportamento, o pensamento, o sentimento e a vontade das pessoas que frequentam aquele templo, dedicam naquele templo, se empenham naquele templo, desde os líderes, os pastores e os fiéis, também conta muito para a atmosfera espiritual. Isso é, se tivermos umas pessoas, ou todas as pessoas estão alinhadas ao bem, pensando bem, sentindo bem, ter a vontade de fazer o bem, ter a vontade de reunir as pessoas, serem pessoas agradecidas, então também vai influenciar no poder daquele santuário. E ainda mais, o Sama alerta que a vibração desse santuário, desse templo, torna-se mais forte de acordo com o número de pessoas que oram. Quer dizer que numa igreja, quanto mais pessoas forem sinceras, mais pessoas ligadas ao bem, pensam bem, sentem o bem, têm a vontade de ajudar o próximo, então a intensidade da luz é maior. Mas por mais que tenha muita gente a orar, dedicar uma unidade religiosa, numa igreja, num templo, num santuário, se as pessoas têm conduta deturpada, são pessoas desviadas, então por mais que as pessoas se reúnam, oram, façam vigílias, façam desafios de oração, então a intensidade da luz mesmo assim é fraca. Quanto maior é o número de pessoas a orar e quanto maior é a sinceridade dessas pessoas, então mais essas pessoas se ligam a Deus e o Espírito Santo se manifesta com maior intensidade nesse templo. Essas pessoas vão ser vibrantes, vão ser da luz, o templo também. Então, ainda mais, é por isso que nós vimos naquela arte antiga, os templos antigos, por exemplo, os templos católicos, aquela toda beldade, beleza artística interna, também isso influencia. O Sama fala, se o próprio edifício é artístico e inspirador, a vibração também é maior. Quer dizer que devemos ter um mundo artístico, um mundo paradisíaco para nos dedicar a Deus e nos elevarmos cada vez mais espiritualmente. Então não se esqueçam de que para aumentar a vibração espiritual de uma igreja ou templo ou santuário depende sim da sua localização, de como se cuida as coisas, a higiene, também depende do comportamento, da atitude das pessoas que aí dedicam e também ainda mais a sinceridade, o número de pessoas sinceras, do pastor, do reverendo, do ministro e ainda mais, quanto mais a arte estiver aí espiritualmente. Mas esse templo
tudo aqui transferido para você, pessoa. Quanto a sua aparência também, quanto o seu coração mais belo, mais puro, quanto o seu sentimento é mais sincero, o seu pensamento para o bem ao próximo, a sua vontade de fazer bem ao próximo. Então a intensidade da luz se manifesta com maior intensidade ainda, maior força, maior vibração no seu interior, nas suas orações. Aí sim o Espírito Santo se manifesta em ti e você é aí uma coluna do bem, uma coluna de amor ao próximo. Voto muita luz a todos e profunda reverência. Aqui mais uma vez falou o missionário Dionísio Mufuma Meixo Sama, a partir de Angola para toda a humanidade. Até a próxima.